O Gine Descomplica dessa semana é um dos campeões nas dúvidas de vocês. Vamos falar sobre o período fértil. Bem-vindos a mais um episódio. Será que você aprendeu direitinho como calcula o seu período fértil? Você sabe como calcular o tempo do seu ciclo menstrual, quando é a sua ovulação, quando é a data prevista para você menstruar? Vamos descomplicar, que não tem nada de complicado nisso. Calcular o período fértil, que é o período da ovulação, nem sempre é uma tarefa fácil. Até porque o ciclo menstrual da mulher, ele pode variar de acordo com vários fatores, e a regrinha que eu vou explicar para vocês aqui, ela só serve para mulheres que têm ciclos menstruais regulares, de 24 a 38 dias, e para mulheres que não usam nada que bloqueie a ovulação. Então não pode usar pílula, injeção, tudo isso bloqueia a ovulação, e essa regra não vai se aplicar, uma vez que se você bloqueia a ovulação, você não vai ter período fértil. Então essa regrinha é para quem tá sem nenhum método que bloqueie a ovulação e para quem tem ciclo regular. Se você tem, por exemplo, síndrome dos ovários policísticos, miomatose uterina ou tá na fase de transição climatérica, essa regrinha nem sempre vai se aplicar. Então você tem que usar outros métodos aí para estimar mais ou menos o seu período fértil, e é importante você conversar com o seu ginecologista. Mas falando agora então para as mulheres que têm ciclos menstruais normais. Primeira coisa para você saber quando você ovulou é saber calcular o seu ciclo menstrual. O tempo do ciclo menstrual, ele é o tempo que decorre do primeiro dia da menstruação até o primeiro dia do próximo ciclo menstrual. E ele pode variar de 24 a 38 dias. Não é o tempo que você passa sangrando, e sim o tempo que dura do primeiro dia da menstruação até o primeiro dia da próxima menstruação. Esse período, que é o ciclo menstrual, a gente sabe que ele é dividido em duas fases. A primeira fase, ela começa com a sua menstruação e ela termina com a ovulação, e a segunda fase começa com a ovulação e termina com a próxima menstruação. O corpo todo mês ele se prepara para receber um embrião, e é por isso que o ciclo menstrual é complexo e cheio de fases. Essas duas fases, a primeira fase do ciclo, que é a que começa com a menstruação e termina com a ovulação, ela é variável, ela não tem uma duração fixa. Mas a segunda fase do ciclo, que é a que começa com a ovulação e termina com a menstruação, ela é uma fase fixa, que dura para todas as mulheres 14 dias. Para todas as mulheres que não têm nenhuma doença que interfere o ciclo menstrual. Vou reforçar aqui para vocês saberem que essa não é uma regra universal. Mas para as mulheres que têm ciclos menstruais regulares, não usando nenhuma medicação, essa segunda fase ela é uma fase fixa, que dura 14 dias. Então você vai lá e você vai observar o seu ciclo menstrual. Se você menstruar, por exemplo, se você tiver um ciclo menstrual de 28 dias, você sabe que a segunda fase do ciclo ela é fixa. Então se você menstruou, por exemplo, no dia 28 de fevereiro, você calcula 14 dias atrás, no dia 14 de fevereiro foi o dia estimado da sua ovulação. Lembrando que esse dia da ovulação você conta 3 a 4 dias antes e 3 a 4 dias depois. Então, o seu período fértil vai ser a semana do dia 14 de fevereiro, do dia 10 até o dia 18 de fevereiro. Agora, por exemplo, se você tem um ciclo menstrual de 30 dias, supondo, e você menstruou no dia 25 de março de 2021, né? Você vai menstruar no dia 25 de março de 2021. Você sabe que a segunda fase do ciclo é uma fase fixa. Então, você ovulou, você conta retrospectivamente. 25 menos 14, você ovulou no dia 11 de março. E aí, lembra, 4 dias antes, 4 dias depois, na semana do dia 11 foi o seu período fértil. Então, o mais importante é você observar o seu ciclo menstrual e fazer essa continha de maneira retrospectiva. E aí você vai estimar o seu período fértil no mês anterior e a partir disso você consegue estimar a sua semana fértil do mês seguinte. Se você tem alguma dúvida, conta com a ajuda do seu ginecologista e lembra que essa regra não é universal. Por exemplo, várias doenças fazem com que você seja uma mulher anovuladora, que você não ovule, e aí essa regra não vai contar. Então, fique atenta, compartilhe esse conteúdo com todo mundo que você acha que merece essa informação, lembrando que não é uma coisa universal, tem que ser avaliada de maneira cuidadosa e individual, e que serve tanto para você proteger a gravidez, quanto para você planejar a gravidez. Até o próximo Gine Descomplica!